Olá, ele é persistente, disciplinado, criativo e muito talentoso. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Jairo e da dona Celoni, trabalha há mais de 20 anos com as artes. Pintor, ilustrador, desenhista e escultor, o marido da Fernanda sempre teve uma ligação forte com a nossa cidade, retratada em suas obras. O pai da Alice e do Augusto é um artista conhecido que em 2015 retornou às atividades na região com a exposição A Cara de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com o Anderson Neves. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, prazer poder Rodrigo. falar contigo. Também um grande prazer, me sinto honrado estar nesse programa, porque realmente ele é de peso. Mas né? de peso tu sabe por quê, né? Não é por causa do entrevistador, é a qualidade do nosso Sim, entrevistado. a qualidade dos entrevistados, eu tenho acompanhado, é fantástico. Então, Mas parabéns. merecida a tua chegada aqui, Anderson, porque tu és um cara que leva o nosso Obrigado. nome mundo afora e faz muito destaque aqui na nossa região também, né? Em que pese, às vezes, parecia ser mais fácil estar lá fora do que estar fazendo sucesso aqui. Olha, Santo de casa faz milagre. não muito. Mas com o tempo é o senhor de tudo, né? Das verdades. Posso dizer que estou muito feliz, né? Está começando a dar um resultado depois de 20 e poucos anos, mas com uma estrutura muito forte, né? Com raízes. Então, eu vejo assim um futuro brilhante ainda. E com muita gente de peso apostando e confiando e admirando o teu trabalho. Vamos falar dessas pessoas logo ali na frente. Como é que tudo começou? Eu iniciei desde criança, assim, meu interesse pela arte é até estranho, porque na casa dos meus pais não tinha obras de arte, mas eu gostava muito de desenhar, era o tempo todo, pegava papel de pão, qualquer papel e lápis eu estava desenhando. Então... Daqueles que deixavam os coleguinhas todos invejosos. eu me lembro assim, logo assim, no jardim de infância, eu desenhei uma vaca. E um colega mostrou para outros e todo mundo queria que desenhasse o mesmo desenho. Sabe? Isso me acompanhou tempo de escola. As aulas de arte não faziam o meu desenho, os professores ficavam pirados comigo, mas pegavam e eu acabava fazendo dos meus colegas. Vinham, não sei desenhar, desenha tu. E eu pegava, fazia os desenhos, né? Que não é certo, né? E quando é que tu viu que essa era a tua vida? Bom, eu vi que era a minha vida através da Fundação Schaeffer, quando começou os concursos fazendo história. Eu fiquei sabendo através de um vizinho meu, que estudava na Fundação Evangélica, ele falou, nossa escola vai participar. Daí ele mostrou, né, as informações, eu fui na minha escola, mostrei para a professora, ela já divulgou pela escola. A gente fez uma visita, quando eu já estava participando dos concursos, participei das 5 edições que teve. Isso foi em que ano? 92, 93, 94. Tu tinhas ali 15 para 16. 15, 16 anos. Daí, mas eu já estava trabalhando num jornal como chargista, olha só. Né? Então, com aquele dinheiro como chargista, eu investi no material porque eu queria ser artista. 9 anos de idade eu já comia livros sobre os pintores impressionistas, surrealistas. Gostava muito de história da arte, meu sonho era ser um artista, não um chargista. Trabalhava como chargista para investir, sempre brincava, faço caricatura e charge para sustentar o vagabundo do artista. Porque a arte eu sabia que não ia dar um resultado tão logo, né? Mas precisava investir na... Tá bem. E aí, em 96, tu foste para a Fundação, 95? A Fundação Schaeffer, depois dos concursos, assim, das 5 edições, nesse meio tempo eu já estava conhecendo o Schaeffer, né, que ele vinha esporadicamente. Ele e o Flávio Fischer, que era diretor na época, compraram material. Eu não fui um ganhador,
de primeiro e segundo lugar, ganhei menção honrosa, sabe? Mas já chamou a atenção do mestre, ele me manda uma carta falando que mais de 5.000 crianças, ele escolheu 11, e daquelas 11 eu era uma delas que chamou muito a atenção dele, né? E encontrei ele dentro da Fundação Schaeffel porque eu era viciado estar dentro daquele museu, sabe? Me apaixonei pela arte dele. E quem me apresentou ele foi o guarda, o seu Armindo, que estava desde a fundação dos anos 70, lá, 75, 6. Me apresentou ele, eles eram muito amigos, né? O seu Armindo já faleceu. Daí o Schaeffel estava por lá, ele, tu estuda, estudo de manhã, então vem nas tardes aí. E acabava ajudando ele, né, no depósito. Ele disse, tu pinta óleo, né? Eu disse, não, só faço aquarela, né? Eu disse, mas o mais difícil tu já está fazendo. Que a aquarela é uma das técnicas mais difíceis da pintura, porque é a base de água, tem que ter todo um domínio. E começamos a pintar do natural, de observação. Botava o cavalete, né, aquela maneira clássica, tradicional, desenha carvão e pintando paisagens, casarias, onde foi aumentando o meu amor pelas casas de Hamburgo Velho e o interesse. Não aquela ideia de historiador, sabe? Mas acabei fazendo parte de Hamburgo Velho. Daí conhecia o Cavaco, né? Que era um personagem, já faleceu. Certo. Desenhei o Cavaco. Comecei a gostar um pouco da história da cidade, saindo um pouco de Hamburgo Velho. Guerreiro do Café Avenida, ia lá, desenhava o guerreiro, virei amigo dele. Então comecei cada vez mais gostar da minha cidade, né? E o Schaeffel é uma figura frequente dentro dessa tua história. Sim. E tu cada vez mais influenciado pelos traços dele. Eu acabei pedindo demissão em 97 da fundação para viver da arte. Daí ele disse, você é muito jovem, tem que aprender um pouco mais. Depois de um bom tempo ele disse, tu é indomável, né? Tu é indômito. E ele disse, tu não estava errado, né? Porque acabei tendo outros caminhos. Experimentar arte, mais? Experimentação. Daí, eu ia dar aula, começar a dar aula, eu mandava uma carta para ele, será que eu estou em condições de dar aula? E ele mandava cartas de volta, dando conselhos, né? Então, mais que ensinar a desenhar ou pintar, ele me mostrou caminhos, facilidades, né? Que a gente tem muita dúvida. E não só disso, até quando eu fui casar, mandei uma carta, vou casar, né? Daí vários fatores, quando meus filhos nasceram, né? Então o Schaeffel, ele foi o mestre. Ele foi o mestre, assim, foi o guru, né? Ele sempre mostrando as alternativas, o que ele achava em cima da experiência de vida dele, né? Qual foi aquele conselho que ele te deu que tu não seguiu? Bom, eu sempre procurei ser muito fiel, assim, até esse tempo peguei um final de semana e tem uma caixinha com as cartas, né, com os segredos, né, e eu procurei, assim, seguir muita coisa, só que a última das cartas ele escreveu até em italiano, né, que era algo muito pessoal, assim, mas ia a ver com o trabalho, né, profissional. E eu não tinha seguido porque não tinha entendido. E aí ele disse, é só tu mesmo para fazer a tradução e entender o significado, né? E com a vida, vivendo, eu fui entendendo que realmente é para fortalecer e assumir cada vez mais o meu papel como artista. Como, né? Protagonista da tua história. Da minha história, exatamente, né? Que é só... Mas a vida, assim, eu esperava, talvez... uma continuação na questão de Itália, né? Mas a minha vida levou para a França. Conheci um francês que foi meu aluno. E quando ele volta para a França, ele começa a estudar restauração com Michel Cornu, que foi um grande restaurador, né, dos museus lá. Estava morando nesse interior chamado Romans, que é a capital do calçado, foi a capital do calçado da França. Ele restaurou Pissarro, Monet, grandes mestres. E ele viu um retrato que eu fiz do Jean-Pierre, que foi meu aluno. Daí ele fez o convite e disse, traz o Anderson para cá, que ele é um mestre. Bem assim, ele disse, não sou um mestre, né? Mas vamos lá. Cheguei lá, ele muito cansado, cheguei, era um dia muito quente de verão, abro uma pasta com uns 200 desenhos, né? E ele pegava, ser bom, tudo bom, né?
Daí a gente separou, né, assim, uns 30 trabalhos e fizemos uma exposição num espaço chamado La Charrette, que tem mais de 100 anos, Isso né? foi quando? Que ano foi Isso aí daí eu conheço a Europa de 2005, mas isso foi 2007. Daí essa exposição foi muito interessante porque daí teve coquetel. Essa foi tua van premiere internacional. Foi assim algo fantástico, assim, que eu não esperava, foi além do que eu esperava. Porque eu pensei, vou lá botar os meus quadros, né? Não, saí no jornal, o prefeito local foi, os artistas, eu disse, coisa de conto de fada. Daí depois em 2011 eu volto, que daí eles já me conhecem nesse burgo, né, da França, através do Jean-Pierre e do dono La Charrette. O pessoal já vem colecionando o meu trabalho. Daí nessa exposição eu fiz uma baita de uma venda legal, assim, consegui vender legal. O convite também foi totalmente diferente do que eu tenho feito aqui. Porque aqui a gente acaba sendo profissional demais, tu gasta com gráfica, faz as fichinhas técnicas. Tem uma preocupação maior, muito mais profissional, e às vezes o mercado não está acostumado com muito profissionalismo, sabe? E lá não, o convite foi uma foto, e daí em cima daquela foto que eu fiz de uma caixa de pizza, que eu pintei direto na caixa de pizza, sabe? Já usei questão de material reciclado, porque lá o pessoal dizia assim, tenta fugir um pouco do que tem feito no Brasil. Aqui o pessoal espera sempre a novidade, sempre o novo, né? O francês é muito criativo, muito aberto para a arte, tanto pela história da arte. Picasso é um espanhol e a ascensão de todo grande artista se dava através da França. Então eles já têm um espírito mais solto, mais livre, sem preconceito. Então lá eu pude brincar de ser artista, né? E deixar a coisa acontecer. E foi uma experiência, uma experimentação que tu precisava ter vivido? Precisava. Aquilo ali foi um divisor de águas na tua história. Porque quando eu fui para a Itália a primeira vez, né, estive visitando o Sheffield lá em Lucca, fui para estudar a arte italiana em si, né, a pintura. E o Sheffield disse, não vai para a França, fica aqui, estuda aqui, vê o que tem. Estamos aqui. falando de estudar os renascentistas. Daí Firenze, né? Fiz uns contatos bons em Veneza, que acabei 2 vezes lá a expor, um hotel, chamava Ali Artisti, Hotel dos Artistas, e foi bem interessante, né? Fiz várias obras lá, mais de 20 obras no período dessa exposição. Bacana, e essa divisão de águas na tua história fez a gente chegar nesse que é ainda em lançamento, ainda não foi lançado. A gente está recebendo aqui em primeiríssima mão esse material do Anderson, que não por menos é o indômito a partir daquilo que o mestre o legou. A gente vai conversar sobre isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o artista plástico Anderson Neves.